3. Starting with 3S Class. Capítulo 11 Fala Clã Nuble na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de novelfull.net. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nuble sublinhado no sublinhado autor, Endless Fantasy Editor, Endless Fantasy. O pessoal da seus Intermediate Shoal correu para salvar Aaron. Eles estavam com medo de que algo pudesse ter acontecido com ele. Turney sabia muito bem que a força geral da Cells Intermediate Shoal era maior que a da Elise. Entretanto, a presença de Vincent tornou a vantagem de seus irrelevante. Turney tinha certeza disso devido aos seus anos de experiência como professor. Mesmo que todos os participantes da Cells Intermediate Shoal atacassem juntos, eles não seriam páreo para Vincent. Se Vincent usasse seus superpoderes diretamente, eles não conseguiriam lidar com isso. Além disso, a força de Vincent definitivamente não era baixa. Durante a batalha com Aaron anteriormente, ficou claro que Vincent estava se segurando. Entretanto, se todos atacassem juntos, Vincent talvez não se contivesse. Vincent Zelfire. Se você não for um usuário de superpoder de nível iniciante, não será capaz de bloqueá-lo. Turney disse aos outros professores da Cells Intermediate Shoal com inveja. Os professores concordaram com a cabeça. Por causa de Vincent, uma disputa de rivalidade se transformou em uma batalha de vida ou morte. Foi realmente assustador. George sorriu e bateu palmas gentilmente. Parabéns. A Cells Intermediate Shoal é a campeã novamente este ano. Embora tenha perdido a partida, George não ficou nem um pouco chateado. Todos os presentes sabiam o motivo. Turney ficou chateado, mas não demonstrou. Mais importante, parabéns ao Elise. Turney, você é muito educado. George acenou com a mão. Ah, certo. Vincent foi especialmente recrutado pela Escola Avançada de Superpoderes Kim. Ele é o primeiro nos últimos 10 anos. Oh! Que coincidência. Aaron também foi enviado para Kim. Turney ficou um pouco surpreso. Não era surpresa que Vincent tivesse sido especialmente recrutado, mas que Vincent e Aaron estivessem na mesma escola. Aaron, que tinha acabado de acordar, ouviu as palavras de George e seu rosto escureceu. Enquanto se acalmava, ele cuidadosamente se lembrou da batalha, e todo o seu corpo começou a suar frio. Partes de seu corpo que foram queimadas pelo fogo do inferno ainda doíam. Ninguém sabia mais sobre o terror do fogo do inferno do que ele. Quando ele pensou que estaria na mesma escola com um cara tão assustador no futuro, os ferimentos em seu corpo doíam ainda mais. Caramba! Se ele soubesse antes, teria se mantido discreto. Aaron pensou nisso em seu coração, e seu rosto ficou pálido. Estava ficando tarde, e os alunos retornaram às escolas sob a orientação dos professores. A competição deste ano chegou ao fim. Embora o primeiro lugar ainda fosse a Cells Intermediate Shoal, todos sabiam que a maior vencedora deste ano era a Elise Intermediate Shoal. Quando voltaram para a escola, todos os professores e alunos ficaram um pouco desanimados ao saber que Vincent iria embora para Blazing City no final do mês. No entanto, eles eram muito claros sobre a distância entre eles e Vincent. A partir do momento em que Vincent despertou seu superpoder classe S, estava destinado que seu caminho seria diferente dos outros. Sob o céu noturno, Dolly generosamente ofereceu uma refeição para toda a escola. Era raro que Vincent abandonasse seu treinamento. No entanto, antes de partir, ele queria se despedir da escola, dos professores e dos alunos que cuidaram dele. Todos estavam muito felizes durante a refeição. George e Sawyer até beberam muito vinho. Até Vincent se sentiu um pouco tonto. Vincent, meu amigo. Espere por mim em Blazing City. Eu definitivamente irei para Blazing City para procurar por você. Quando chegar a hora, lutaremos por todo lugar. Sawyer deu um tapinha no ombro de Vincent. Ele não conseguia nem falar claramente. Antes que pudesse terminar suas palavras, ele já tinha desmaiado. Vincent olhou para Sawyer, que estava inconsciente, e balançou a cabeça vigorosamente. Sawyer havia despertado uma habilidade especial de classe A. No entanto, ele não conseguia ver nenhuma força de combate no momento. No entanto, isso não afetou seu talento. Além disso, despertar uma habilidade de classe A permitiria que ele ganhasse um passe livre. No entanto, no final,
Ele ainda teria que passar pela avaliação de Kim. Somente passando na avaliação ele seria capaz de se tornar aluno de Kim. Mesmo que ele não fosse aceito na escola Kim, ele não teria problemas para entrar nas outras escolas de Blazing City. Esta criança tem aspirações altas. Ele abriu mão do passe livre e insistiu em passar na avaliação normal. George era um adulto, afinal. Embora estivesse um pouco bêbado, ele ainda estava sóbrio. Ele olhou para Sawyer com uma expressão satisfeita e falou com Vincent. Eu tentei persuadi-lo muitas vezes, mas ele insistiu em fazer isso. Não há nada que eu possa fazer. Enquanto falava, ele balançou a cabeça. Mas estou muito feliz por poder ensinar vocês dois durante a minha vida. Ele se virou para olhar para Vincent, seu olhar cheio de amor. Vincent, eu não tenho muitas habilidades. Então, não posso te ensinar muito. George era como um pai amoroso para Vincent. Ele lembrou Vincent, quando você estiver lá fora, por favor, tenha cuidado. Se algo acontecer, lembre-se, a escola sempre será seu lar. Volte quando quiser. Depois de dizer isso, George revelou um sorriso autodepreciativo. O que estou dizendo? Sério. Você é um gênio, o orgulho de um professor. Como você pode não sobreviver? O professor acredita que não importa onde você esteja, você será o orgulho de todos. Seja antes ou depois do despertar de seu superpoder, para George, Vincent era realmente seu orgulho. Os cantos dos olhos de Vincent estavam molhados. Ele podia ouvir a preocupação nas palavras de George. Professor George, não se preocupe. Eu ficarei bem lá fora. Voltarei sempre para ver você e todos. George deu um tapinha de alívio na cabeça de Vincent e não disse mais nada. Em vez disso, ele pegou uma taça cheia de vinho na sua frente e bebeu. Ele então deitou-se na mesa. Num piscar de olhos, era o fim do mês. Durante esse tempo, Vincent estava a apenas 22 pontos de poder psiônico de avançar para um usuário de superpoder de nível iniciante. Elicity não conseguiu mais manter o ritmo de treinamento. Embora ele tivesse tentado outros métodos nos últimos dias, exceto seu poder psiônico, seu crescimento em todos os outros aspectos ainda era muito baixo. Ele estava na estação ferroviária de Blazing City, respirou fundo e cerrou os punhos. Sua aparência e figura já eram muito boas, para começar. Depois que seu superpoder foi despertado, ele se tornou ainda mais bonito e imponente. Ele usava uma jaqueta preta e vermelha que se cruzavam, o que o fazia parecer extremamente valente e forte. Quando ele estava ali, seu corpo era cercado por uma aura fria, que atraía a atenção de inúmeras mulheres. Vincent naturalmente não se importava com os olhares dos outros. Ele saiu da estação. Esta foi a primeira vez que ele saiu de Elicity. Blazing City foi sua primeira parada. Tudo na cidade lhe dava uma forte sensação refrescante. Como esperado de uma cidade grande, ela é realmente movimentada. Vincent murmurou para si mesmo. Blazing City foi classificada em 98º lugar no mundo. Embora fosse relativamente baixo, ainda estava entre as supercidades. O buraco negro fez o mundo cair no caos. Levou algum tempo para que milhares de cidades fossem estabelecidas sob a liderança dos fortes. As classificações foram criadas com base nas diferentes forças, defesas, ataques contra os monstros e níveis de prosperidade. As 100 maiores cidades eram conhecidas como supercidades e estavam localizadas em todo o mundo. A nação Falcon, que também era o país de Vincent, ocupou 3 delas, e sua força nacional foi classificada como a segunda maior do mundo. Se alguém jogasse tijolos aleatoriamente de uma plataforma alta, eles atingiriam 9 em cada 10 pessoas superpoderosas. Portanto, não seria exagero dizer que pessoas superpoderosas estavam de fato em todos os lugares. Além disso, essas pessoas superpoderosas eram todas muito poderosas. Embora o nível de poder de Vincent fosse extremamente alto, ele ainda sentia pressão naquele tipo de ambiente. Senhor, por favor, mostre-me seu cartão de identidade como uma pessoa superpoderosa. Quando ele caminhou até a entrada da estação, uma linda funcionária, com uma aparência extremamente bonita, seios grandes e pernas longas, o parou. Vincent ficou surpreso que a bela mulher realmente tivesse o poder de uma pessoa superpoderosa de nível intermediário. Ele suspirou novamente. Uma cidade grande de fato tinha a fundação de uma cidade grande. Vincent entregou seu documento de identidade e aguardou a verificação.
Em uma cidade como Blazing City, a supervisão de pessoas superpoderosas era muito rigorosa. Bem-vindo a Blazing City. Desejo a você uma vida feliz na Blazing City. A bela senhora respeitosamente entregou a ele o documento de identidade de Vincent. Esse era o respeito mais básico por uma pessoa superpoderosa que havia despertado um superpoder de classe S. Vincent saiu da estação e entrou em um táxi. Assim que entrou, uma figura o atingiu. Starting with 3S Class. Capítulo 12. Apresse-se e dirija. Apresse-se e dirija. A menina deu um tapinha no taxista em tom ansioso. O motorista pensou que Vincent e a garota estavam juntos e não pensou muito nisso. Ele não perguntou para onde eles estavam indo e apenas pisou no acelerador. Vincent olhou para a garota e piscou os olhos, confuso. Quer ele admitisse ou não, a garota não era feia. Ela tinha cabelos loiros cacheados, um rosto doce e seios grandes. Ela tinha cerca de 1,6 metros de altura e suas pernas tinham quase 1 metro de comprimento. Ela estava usando uma blusa de manga curta com tema esportivo e uma saia curta. Embora fosse folgada, não era capaz de esconder sua excelente figura. Sinto muito mesmo. Alguém está me perseguindo. A menina deu um tapinha no peito e seus seios grandes tremeram. Ela mostrou a língua para Vincent com o rosto cheio de vergonha. Tudo bem. Naturalmente, Vincent não discutiria com uma garota, muito menos com uma garota tão bonita. Você também é aluno da Kinshaw? A garota avaliou Vincent e perguntou com um sorriso. Vincent ficou atordoado por um momento. Ele tinha planejado originalmente perguntar à garota para onde ela estava indo, já que ambos estavam sentados no mesmo carro. Ele então lhe daria uma carona até seu destino. No entanto, ele não esperava que a garota perguntasse primeiro. Ela até conseguiu acertar em uma frase. Como você sabe? Eu não estava mostrando nenhum sinal de que eu era da Kinshaw. Vincent perguntou curioso. Ele estava curioso sobre como a garota conseguia adivinhar para onde ele estava indo. Ei! A menina sorriu misteriosamente e deu um tapinha nas costas do taxista. Mande-nos para o campus principal da escola superpoderosa de alto nível Kim. Obrigado. A Kinshaw tinha um total de 6 campi em Blazing City. Se você mencionasse a Kinshaw, o motorista o enviaria para qualquer campus. Você também vai para Kinshaw? Vincent pareceu surpreso. Ainda faltava um mês inteiro para o início de um novo período na Kinshaw. Só havia um tipo de pessoa que poderia vir para Kinshaw naquele momento. Matrícula especial. Essa garota era na verdade uma usuária de superpoderes que despertou um superpoder de classe S. Olá. Sou eu quem quer te conhecer. A garota estendeu graciosamente sua mão direita branca como jade em direção a Vincent. Meu nome é Angelina Gaia. Sou uma aluna de matrícula especial da Kin Advanced Show of Superpowers, turma de 2021. Qual é o seu nome? Ela perguntou. Vincent estendeu a mão e apertou a mão de Angelina gentilmente. Vincent Amore, ele respondeu. Os dois então começaram a conversar. No vasto mar de pessoas, poder conhecer um colega de classe foi algo ótimo para ambos. À medida que se aprofundavam na conversa, Angelina ficou chocada com a erudição de Vincent. Eles conversaram sobre o passado e o presente. A viagem de 2 horas passou sem que eles percebessem. Os dois então saíram do carro. Angelina sentiu que ainda não tinha terminado a conversa. Graças à explicação de Vincent, ela conseguiu se lembrar de muitas coisas que não conseguia lembrar no passado. Profundo e simples, interessante e vívido. Quando uma pergunta foi feita, 10 respostas foram recebidas. Elas eram concisas e diretas. Angelina ficou extremamente feliz em conversar com Vincent. Antes do buraco negro aparecer, a escola Kin era uma das escolas mais poderosas da Falcon Nation. Todo ano, ela enviava um grande número de indivíduos talentosos para todo o país. Depois que o buraco negro apareceu, superpoderes foram despertados. A escola Kin continuou a nutrir indivíduos fortes. 99,99% das pessoas que se formaram foram disputadas por várias facções. Vincent e Angelina estavam no portão da frente da escola principal da Escola Avançada de Superpoderes Kin. O portão foi esculpido em um pedaço inteiro de minério psionico. Estava cheio de cores brilhantes e era extremamente bonito. A área total do campus era de cerca de 100 mil quilômetros quadrados, chegando a 20 mil quilômetros quadrados.
Havia todo tipo de facilidades lá dentro. Não havia nada que não pudesse ser imaginado, não havia nada que a Kim Chol não tivesse. Definitivamente não era exagero descrever o lugar como majestoso. Vincent estava no portão. Este era o lugar em que ele viveria pelos próximos 4 anos. Seu coração de repente se encheu de sentimentos heróicos sem fim. Ele olhou para as palavras na porta. Dizia, Kim Advanced Hall of Superpowers. Vincent. Não olhe. Angelina parou Vincent apressadamente, com o rosto cheio de pânico. Por quê? Vincent olhou para Angelina com o rosto cheio de curiosidade. Essas palavras foram escritas por uma pessoa superpoderosa de classe Overlord. Ela tem uma aura muito forte. Com o nosso nível de cultivo, seremos feridos. Angelina parecia ainda ter um medo persistente. Pessoa superpoderosa de nível Overlord. Vincent tinha um anseio em seu coração. Um dia, eu também chegarei a esse reino. Não estará muito longe, Vincent pensou consigo mesmo. Os dois entraram pelo portão principal de Kim. O ambiente do campus era lindo, e o arranjo das flores e plantas era organizado. Depois de algumas voltas, eles chegaram à área de registro dos novos alunos. Vincent olhou para Angelina com os olhos cheios de curiosidade. Você parece estar muito familiarizado com Kim. Eu estive, disse Angelina e parou por um momento. Venho à escola para tocar desde que era jovem, então é claro que estou muito familiarizado com ela. Ei! Vincent não questionou Angelina sobre o motivo de ela ter feito uma pausa no meio da frase. Vocês dois são os alunos especiais deste ano, certo? O professor no balcão de registro era um homem calvo e corpulento. Seu rosto era cheio de músculos, mas seu olhar era muito gentil. Dê-me seus documentos de identidade, ele disse. Vincent e Angelina entregaram seus documentos de identidade. O professor no balcão de registro pegou um dispositivo do tamanho de uma caixa de cigarro e o passou. O dispositivo produziu 2 cartões de metal preto instantaneamente. Certo, esta é a sua identidade de estudante. Você deve guardá-la bem. Esta será a única prova da sua identidade enquanto você estiver estudando em Kim. Você precisará usá-la para tudo. Isso registrará seus créditos, pontos, informações de identidade e outras informações relevantes. Vincent pegou a carteira de estudante e olhou para ela com curiosidade. Havia apenas 3 informações: nome, seu nível e o nome da filial. O aluno Vincent foi designado para a escola elementar, enquanto a aluna Angelina foi designada para a escola especial. Além da escola principal, havia 5 filiais na escola Kim: a escola elementar, a escola especial, a escola auxiliar, a escola de controle e a escola de combate. A escola de combate ensinava principalmente poderes de agilidade e de assalto. Há máquinas de busca em todos os lugares da escola. Tudo o que você precisa fazer é passar seu cartão de identificação de estudante, e você poderá saber mais informações. A professora continuou explicando, mas foi interrompida por Angelina. Certo. Professor, nós sabemos. Eu estou muito familiarizado com Kim. Vou contar o resto para Vincent. Ela então puxou Vincent e começou a correr. O professor ficou atordoado com as ações de Angelina. Demorou um bom tempo para ele reagir. Ele estava no escritório de relatórios há muitos anos, mas esta foi a primeira vez que ele não teve a chance de terminar de explicar. Quando ele voltou a si, Vincent e Angelina já estavam longe. Onde eu já vi essa garota antes? O professor na secretaria mostrou uma expressão pensativa e não reagiu por um longo tempo. Vincent foi puxado por Angelina e ambos correram para uma máquina de busca. Ele usou sua carteira de estudante para passar o cartão, e todas as informações foram reveladas. Só 10 pontos. Vincent virou a cabeça e perguntou a Angelina. Sim, os pontos iniciais eram apenas 10 pontos, e esse era o tratamento especial para alunos especiais. Aqueles que eram enviados ou admitidos tinham apenas 3 pontos. Os pontos serão obtidos completando missões escolares e participando de várias competições. O número de pontos é incerto. Angelina começou a explicar para Vincent. Você vê aquela torre? Angelina apontou para o prédio mais alto. Essa é a torre de testes. Para cada andar que você passar, você receberá pontos com base na sua taxa de conclusão. A taxa de conclusão é dividida em 3 níveis: taxa de conclusão, taxa excelente e taxa perfeita. Você receberá no máximo 5 pontos. Pontos são a única moeda de Kim.
Não importa o que você faça, você precisará de pontos. Claro, pontos também podem ser trocados por moedas psionicas. Só que ninguém jamais faria uma coisa não tão estúpida. Vincent tinha uma compreensão mais abrangente da escola King. Starting with 3S Class. Capítulo 13. Como um aluno especialmente recrutado, os dormitórios já foram alocados. No entanto, você ainda precisará esperar pelo início oficial do semestre. Enquanto Angelina falava, ela puxou Vincent e caminhou em direção aos dormitórios. Os dormitórios estão localizados todos juntos. Isso é o mesmo para as outras escolas. Nossos dormitórios são próximos uns dos outros. Somente quando chegaram aos dormitórios Angelina percebeu que estava segurando a mão de Vincent o tempo todo. Seu lindo rosto ficou levemente vermelho. Você mora no dormitório no 9 e eu moro no dormitório no 8. Angelina tossiu levemente para disfarçar o constrangimento. Ela então apontou para as duas vilas de 2 andares. Vincent olhou para as pequenas vilas à sua frente e seus olhos brilharam. Realmente era digno de estar em uma das 3 escolas de superpotências de alto nível. Os dormitórios estudantis eram todos de nível de vila. Ele pensou consigo mesmo. Se isso acontecesse em Elicity, teria custado pelo menos 6 milhões. Entretanto, em Kim, havia um total de 100 dessas vilas. Na verdade, ficar em uma vila era um tratamento que somente estudantes especialmente recrutados podiam receber. Os dormitórios são para 2 pessoas. Não sei se meus colegas de quarto estão aqui ou não. Angelina se virou para olhar para Vincent. Espere eu arrumar meu quarto. Eu vou ficar com você depois. Embora se conhecessem há apenas algumas horas, os dois conversavam alegremente e tinham assuntos quase infinitos para conversar. Isso fez com que Angelina tivesse um apego próximo a Vincent. Vincent concordou com a proposta de Angelina. Ele assentiu e caminhou em direção ao dormitório. Espere. Angelina chamou Vincent. Me adicione no WhatsApp. Vai ser mais fácil para a gente entrar em contato. 1 minuto depois, os dois se separaram. Vincent usou sua carteira de estudante para destrancar a porta. Bip. A fechadura da porta apitou e abriu lentamente. Vincent entrou na vila e ficou impressionado. Móveis como sofá, televisão, mesa de centro e outras comodidades estavam todos disponíveis. As escadas ficavam do lado direito. Elas ficavam perto da parede. Se alguém quisesse subir as escadas, tinha que andar pelo corredor inteiro. Havia 2 quartos. Ambos ficavam no 2º andar. Cada sala estava equipada com uma sala de treinamento, sala de recreação, banheiro e outras instalações. Depois de andar pela sala, Vincent assentiu satisfeito. Ficou claro que Kim realmente elevou a logística ao extremo para permitir que cada aluno ficasse livre do mundo secular e se concentrasse apenas no treinamento. Vincent escolheu seu quarto aleatoriamente. Ele então colocou suas coisas e foi direto para a sala de treinamento. A sala de treinamento foi feita usando minérios psionicos e ligas para criar um excelente efeito à prova de som. Era o suficiente para suportar um golpe de força total de um usuário de superpoder de classe Lorde. Diferentemente das outras salas, a sala de treinamento exigia a identificação do aluno e custava 1 ponto por dia. Por um lado, era para evitar que os alunos fossem incomodados enquanto treinavam. Por outro lado, também era para incentivar os alunos a treinarem duro e ganharem pontos. Quanto maior o cultivo, mais pontos recebidos. Na sala de treinamento, Vincent ficou a 10 metros do alvo. Com um movimento de sua mão direita, o filho apareceu em sua palma. Transformou-se numa flecha conforme sua vontade. Dong. A Elfirarro atingiu o alvo e imediatamente explodiu. Vincent franziu a testa ligeiramente. Era para ter acertado o alvo, mas errou. Foi naturalmente um sucesso daquela distância. No entanto, isso simplesmente não era preciso. Anteriormente, em Elicity, Vincent havia testado. Naquela época, no entanto, como ele não tinha nenhum equipamento profissional, ele não sabia que era realmente um problema. Depois que ele usou o equipamento profissional, esse problema foi imediatamente ampliado. Como pode haver uma diferença tão grande? Vincent franziu a testa e ponderou. Embora ele esperasse algum tipo de desvio, um desvio tão grande era inaceitável para ele. Este ainda era um alvo que não podia ser atingido. Se fosse uma batalha contra um monstro, seria um problema fatal. 10 minutos depois, Vincent condensou outra flecha.
Ele praticou várias e várias vezes, constantemente se ajustando. 2 horas se passaram sem que ele percebesse. Ao mesmo tempo, a campainha tocou por mais de 10 minutos. Angelina ficou parada na porta, um tanto perdida. Ela imediatamente pegou seu telefone. Vincent estava apenas praticando sua habilidade de controle e não estava treinando. Como tal, ele não silenciou seu telefone. A notificação do seu telefone tocou e Vincent parou de praticar. Embora tivesse praticado por apenas 2 horas, ele suou muito. No entanto, os resultados foram notáveis. Ele conseguiu acertar o alvo todas as vezes. Era muito melhor do que a prática em Illicity. Ele desceu as escadas e abriu a porta. Desculpe, Angelina. Eu estava treinando agora mesmo. Vincent pediu desculpas. Vincent, você realmente é um maníaco por treinamento. Angelina parecia desamparada. Ao mesmo tempo, ela se sentiu um pouco envergonhada. Sua atitude em relação ao treinamento era extremamente lenta em comparação com Vincent. É quase meio-dia. Pensei em almoçar juntos. Depois do almoço, podemos explorar a escola para que você possa se familiarizar com ela. Angelina esticou o corpo, revelando sua barriga lisa. Vincent pensou que, já que iria morar aqui por 4 anos, não havia mal algum em se familiarizar com o lugar. Ele concordou com a proposta de Angelina. Sem problemas, mas você tem que me esperar. Vou tomar um banho. Vincent puxou suas roupas encharcadas de suor. Depois de dizer isso, ele se virou e subiu as escadas. Angelina seguiu Vincent, olhando ao redor com curiosidade. Embora todas as vilas fossem iguais, ela estava muito curiosa sobre Vincent. 10 minutos depois de lavar o suor, Vincent se sentiu revigorado. Ele estava pegando suas roupas quando de repente percebeu que havia esquecido de levar uma muda de roupa extra. Ele então se lembrou de que, depois de entrar no dormitório, ele imediatamente começou a treinar, e suas roupas ainda estavam na bagagem do lado de fora. Para não chamar atenção, ele deliberadamente não colocou suas roupas no anel de armazenamento. Ele não esperava encontrar uma situação tão embaraçosa. Depois de hesitar por um longo tempo, Vincent finalmente abriu a boca, envergonhado. Angelina. Você pode me ajudar a pegar minhas roupas? Elas estão na minha mala. Foi realmente muito estranho. Era como se ele estivesse atraindo uma garota ignorante. Angelina também ficou chocada ao ouvir as palavras de Vincent. Demorou muito tempo para ela reagir. Certo. Embora ela não fosse muito atenta a pequenos detalhes, ela prestou atenção ao ambiente enquanto estava lá. Na verdade, ela notou que Vincent não desempacotou suas coisas. Tudo no quarto ainda estava igual, exceto pela bagagem extra ao lado da cama. Vincent ficou parado na porta do banheiro e esperou em silêncio. Depois de um tempo, os braços louros de Angelina se estenderam. Ela não só trouxe para ele uma jaqueta e calças, como também uma cueca. Eu simplesmente peguei aleatoriamente. Você pode vestir primeiro e depois sair para se trocar. Seu tom ainda era livre e fácil como sempre, mas sua voz levemente trêmula mostrava que ela estava nervosa. Vincent não respondeu. Ele agarrou as roupas rapidamente e acidentalmente tocou nas costas da mão de Angelina. Angelina instintivamente retirou o braço. A jaqueta que Vincent não teve tempo de pegar caiu no chão. Depois de mais de 10 minutos, Vincent trocou de uma roupa e saiu do quarto. Ele encontrou Angelina sentada no sofá do corredor, muito nervosa. Quando seus olhos encontraram os de Vincent, seu lindo rosto imediatamente ficou vermelho, e ela virou a cabeça. Tão bonito, pensou Angelina consigo mesma. Vincent era naturalmente muito bonito e tinha uma figura heróica. Além disso, como ele tinha acabado de tomar banho, todo o seu corpo exalava um leve ar lânguido. Atravessou diretamente o coração de Angelina. Vincent olhou para o rosto bonito e corado de Angelina e ficou um pouco apaixonado, mas imediatamente acordou. Mesmo tendo visto muitas mulheres bonitas, ele ainda ficou surpreso com a aparência de Angelina naquele momento. Vamos lá. Vincent sacudiu as gotas de água da cabeça e tossiu levemente. O que Angelina sentiu? Sua voz era suave como a de um mosquito. Os dois se levantaram e estavam prestes a abrir a porta quando ela se abriu pelo lado de fora. Starting with 3S Class.
Capítulo 14. Sala de treinamento de superpoderes. Um adolescente com características faciais distintas e uma expressão um pouco rígida empurrou sua bagagem para dentro do dormitório. Ele usava um par de óculos com aros dourados, tão grossos quanto o fundo de uma garrafa de vinho. Ao entrar, ele viu o cabelo molhado de Vincent e o rosto corado de Angelina. Ele já tinha uma expressão um pouco dura. Então ele ficou ainda mais atordoado. Embora Angelina tivesse uma personalidade direta, ela ainda abaixou a cabeça timidamente depois de ser pega em uma situação tão ambígua. Vincent quebrou a atmosfera estranha. Olá, meu nome é Vincent. Você é meu colega de quarto. O adolescente assentiu. Meu nome é Nabil. Prazer em conhecê-lo. Vocês vão sair. Estou incomodando vocês? Depois de ouvir as palavras de Nabil, Angelina só queria se esconder em um buraco. Vincent também não esperava que Nabil fosse tão direto. Ele ficou atordoado por um momento antes de reagir. Claro que não. Estávamos prestes a sair. Você quer vir junto? Não, Nabil respondeu enquanto olhava para sua caixa. Ainda tenho coisas para desempacotar. Ele então deu alguns passos para trás e deu passagem para Vincent e Angelina. Nabil olhou para Vincent e Angelina com inveja. Olhe para eles, é assim que uma escola deveria ser. Ele balançou a cabeça, entrou na casa e fechou a porta. As árvores de ambos os lados faziam sombra no caminho de pedras da escola. Vincent e Angelina caminhavam lado a lado, nenhum dos dois dizendo nada. No entanto, pode-se observar que a situação anterior ajudou a melhorar bastante o relacionamento deles. No restaurante, os dois sentaram-se um de frente para o outro. A comida estava deliciosa. O apetite de Vincent aumentou depois de ver toda aquela comida deliciosa. Afinal, ele estava praticando seu superpoder e estava com um pouco de fome. O mais importante de tudo era que as refeições dos alunos especialmente recrutados eram gratuitas. Sem dúvida, essa foi uma boa notícia para ele, pois estava falido. A comida era deliciosa e era de graça. Angelina inicialmente queria conversar com Vincent, no entanto, quando viu Vincent comendo tanto, ela engoliu as palavras. Ela não tinha escolha. Mesmo que ela falasse, ele poderia não conseguir ouvi-la. Angelina estava um pouco desamparada. Arrotar. Vincent largou os talheres e arrotou de satisfação. A comida em quina era deliciosa demais. Também havia muita carne de monstro. A carne estava deliciosa. No entanto, o mais importante era que ela realmente continha um traço de poder psionico. Parecia uma refeição feita sob medida para Vincent. Um prato de carne de monstro custa milhares de moedas de poder psionico lá fora. No entanto, ele conseguiu comer carne de monstro até ficar satisfeito na escola. Vincent se sentiu extremamente feliz. Você está cheio. Vincent olhou curiosamente para a comida deixada no prato de Angelina à sua frente. Angelina assentiu. Essas comidas eram normais para ela. Embora o sabor fosse melhor, ela ainda não comia muito. Vamos lá. Vou te levar para ver a sala de treinamento de superpoderes que é exclusiva da escola. Angelina se levantou. Sala de treinamento de superpoderes. O que é isso? Vincent não entendeu. Não era familiar para ele. Em palavras simples, é basicamente um lugar onde o poder de combate pode ser treinado. Os dois saíram do restaurante lado a lado e Angelina continuou explicando a Vincent. A sala de superpoderes era semelhante à sala de treinamento do dormitório. Só que era mais poderoso e abrangente. O mais importante era que ele conseguia simular cenas de combate sob diferentes gravidades. Isso era importante porque o campo gravitacional em cada buraco negro era diferente e mudava de tempos em tempos. Esse treinamento de simulação permitiu que os Spurs se adaptassem e tivessem a capacidade de lutar no buraco negro. A sala de treinamento de superpoderes ficava aberta o dia todo, e era possível usá-la facilmente pagando pontos. Como aluno especial, Vincent tinha 24 horas de uso gratuito todo mês. Depois disso, ele teve que pagar pontos, 1 ponto por 1 hora. Quando Vincent ouviu a explicação de Angelina, seus olhos brilharam. Ele parecia muito interessado. Angelina olhou para Vincent e imaginou que sim. A sala de treinamento de superpoderes ocupava quase metade da área da escola principal. Era um prédio de 5 andares que foi construído usando minérios psionicos. Não havia decorações extravagantes ou magníficas. Seu design era simples. Havia um professor superpoderoso guardando a porta.
O professor era responsável por registrar os alunos que entravam e saíam da sala. Depois que Vincent e Angelina terminaram de se registrar, eles entraram na sala de treinamento de superpoderes. Eles entraram em um longo corredor, com duas fileiras de portas de minério psionico e liga. Havia luzes que pareciam semáforos nas portas. A luz vermelha significava que estava ocupado, enquanto a luz verde significava que estava livre para uso. Enquanto a sala estivesse livre para uso, eles poderiam entrar. A sala era grande o suficiente para acomodar 7 pessoas. Quando Angelina estava prestes a ir treinar com Vincent, o telefone em seu bolso tocou. Irmã. Acabou. Eu esqueci que vim para a escola hoje. Pela primeira vez, Angelina pareceu muito nervosa na frente de Vincent. Isso. Vincent, eu vou embora primeiro. Vou entrar em contato com você de novo. Depois de dizer isso, ela se virou e correu. Vincent não teve tempo de se despedir. Vincent olhou para as costas de Angelina, balançou a cabeça e fechou a porta da sala de treinamento. De acordo com as instruções do porteiro, quando a gravidade dobrou, Vincent pôde sentir seu corpo afundando. A pressão repentina fez suas pernas dobrarem. Que efeito enorme! Vincent ficou um pouco surpreso. Embora a gravidade dobrada não fosse grande, ela foi aplicada repentinamente ao corpo de Vincent, fazendo-o se sentir um tanto perdido. Felizmente, ele trabalhou duro para treinar seu corpo desde que era jovem. Após despertar seu superpoder, seu corpo se tornou mais forte em todos os aspectos. Portanto, não demorou muito para que ele se adaptasse a ele. No entanto, quando estava se acostumando com a gravidade, ele sentiu uma força repentina sob seus pés. Sem perceber, ele voou para cima. Se não fosse por sua forte coordenação corporal, seu centro de gravidade teria se ajustado imediatamente, e ele teria caído diretamente no chão. Que mudança repentina! Vincent ficou parado no chão com medo persistente. A mudança repentina no campo gravitacional assustou Vincent. Já era difícil bastante se adaptar à mudança repentina de gravidade. Seria ainda mais difícil lutar em tal situação. Vincent levou apenas 1 hora para se adaptar à mudança de gravidade. Até um gênio precisaria de um dia inteiro para se acostumar com a gravidade pela primeira vez. Entretanto, Vincent ainda não estava satisfeito com seu progresso. Ele sacou seu sabre e começou a praticar o golpe da montanha desmoronando. A gravidade mudava de tempos em tempos, aumentando exponencialmente a dificuldade de sua prática. No entanto, ele gostou, pois podia sentir que sua proficiência em Collapsing Mountain Trick estava aumentando. Quando sentiu que sua proficiência no ataque da montanha em colapso não estava mais aumentando, ele guardou seu sabre e começou a praticar seu controle psiônico. O tempo passou. Num piscar de olhos, 5 horas se passaram. Vincent saiu da sala de treinamento de superpoderes com as costas encharcadas de suor. Quando o porteiro viu Vincent sair, seus olhos estavam cheios de admiração e surpresa. Ele admirava Vincent, pois ele tinha acabado de se apresentar para a inscrição especial e era muito trabalhador. Ele ficou surpreso que Vincent conseguiu ficar na sala de treinamento de superpoderes por uma tarde inteira. Muitos alunos veteranos não conseguiriam nem fazer o que Vincent fez. Quando chegou à área de descanso, Vincent sentou-se na cadeira de massagem. Ele sentiu como se seu corpo não fosse mais seu. Ele ganhou muito depois de uma tarde de treinamento. A compressão de seu poder psiônico aumentou muito. A proficiência do seu golpe da montanha colapsante também aumentou em quase 10%. O prazer de se tornar poderoso o fez se sentir muito confortável. Ao mesmo tempo, ele percebeu quão ridículo ele era por ter saído imprudentemente para lutar contra monstros quando estava em Elicity, pensando que monstros não eram nada mais que isso. Felizmente, ele tinha um superpoder de classe S, portanto, ele só tinha que confiar em Elfire para derrotar os monstros. Se fosse um monstro um pouco mais forte, ele nem saberia como morreu. Depois de meia hora, Vincent se sentiu um pouco melhor e voltou para o dormitório. Starting with 3S Class. Capítulo 15. Quando Vincent retornou ao seu dormitório, ele não viu seu colega de quarto, Nabil. Ele não pensou muito sobre isso e foi até seu quarto. Assim que ele abriu a porta e estava prestes a entrar, ouviu um barulho alto atrás dele. Estrondo. Vincent estremeceu e sentiu que a sala tremia.
Ele se virou rapidamente e viu que o quarto de Nabil estava emitindo fumaça preta pela fresta da porta. A porta se abriu e uma nuvem de fumaça preta saiu dela. Uma figura escura como breu emergiu lentamente da fumaça preta. Vincent olhou e viu Nabil. Nabil estava preto como breu e suas roupas estavam esfarrapadas. Apenas as lentes atrás dos óculos ainda estavam em seu estado original. Quando viu Vincent, ele sorriu sem jeito e exalou uma baforada de fumaça preta. Vincent percebeu que a figura de Nabil era, na verdade, muito magra. Ele parecia desnutrido. Considerando que ele foi especialmente recrutado, ele deve ter despertado um superpoder de classe S para alguém que despertou um superpoder de classe S, como sua aptidão física poderia não ser boa. No entanto, quando viu Nabil, Vincent ficou perplexo. Ele não sabia qual era o problema. Meu amigo, você precisa de ajuda? Vincent olhou para a expressão de Nabil e perguntou preocupado, sem saber se riu ou chorava. Está tudo bem. O refinamento do Lincoln falhou. Nabil acenou com a mão e não pareceu se importar. Claramente, essa não era a primeira vez que tal situação ocorria. O refinamento do Lincoln? Você é um mestre de equipamentos. O rosto de Vincent estava cheio de curiosidade e surpresa. Um mestre de equipamentos era alguém que se especializava em fazer equipamentos que eram usados por pessoas superpoderosas. Eles tinham status muito altos. Como eles exigiam talento extremamente alto e poder espiritual, os mestres de equipamentos eram extremamente raros. Cada um deles era adorado e muito respeitado pelas estrelas. Não, não, não. Nabil acenou com as mãos em um movimento apressado. Ele então deu um sorriso honesto e coçou a parte de trás da cabeça com a mão direita. Eu só quero me tornar um mestre em equipamentos. Ele se virou e olhou para a sala que ainda estava fumegando. Mas eu não pareço ter talento algum. Provavelmente é por causa dos materiais. Vincent só conseguiu persuadi-lo dessa maneira. Tem certeza de que não precisa de ajuda? Obrigado, Vincent. Não se preocupe, é um pequeno problema. Eu posso lidar com isso. O que então? Descanse cedo. Depois que Vincent disse isso, ele entrou em seu quarto. Ah, certo. Vincent, sua namorada veio aqui há pouco tempo. Ela parecia muito agressiva. Nabil lembrou-se de repente e disse rapidamente a Vincent. Você comeu tudo. Ei! Vincent cambaleou e quase caiu no chão. Ele olhou para Nabil com irritação e imediatamente fechou a porta. Ele achava que Nabil era um cara simples e honesto, mas ele acabou se revelando um cara chato. Vincent imaginou que a garota mencionada por Nabil provavelmente era Angelina. Angelina era uma pessoa otimista por natureza. Ela também era valente. Eles estavam ambos de bom humor quando se separaram. Porque ela seria agressiva. Embora estivesse confuso, ele não pensou muito no assunto. A tarde passada na sala de treinamento o havia esgotado. Depois de tomar banho, ele deitou-se na cama e adormeceu. Na manhã seguinte, o sol brilhava intensamente. Estrondo. Vincent, que estava dormindo, foi acordado por um grande estrondo. A princípio ele pensou que Nabil havia falhado novamente em refinar o equipamento. No entanto, uma sensação de crise tomou conta dele. Ele instintivamente saiu da cama e levantou a mão, enviando uma bola de elfire. PQP. Sua cama foi atingida, deixando a cama limpa. Angelina. Você. Vincent olhou para a porta quebrada e estava prestes a perguntar o que estava acontecendo. No entanto, antes que ele pudesse terminar, Angelina lançou outro ataque. Ei! O que há de errado? O rosto de Vincent estava frio. Qualquer pessoa ficaria brava se alguém invadisse seu quarto pela manhã e atacasse. Embora Vincent estivesse com raiva em seu coração, ele não atacou porque eles eram amigos. O principal motivo era porque ele tinha medo de machucar Angelina. Angelina não respondeu Vincent. Ela continuou a atacá-lo. Mãos, pés, cotovelos, joelhos. Ela usou cada parte do corpo ao extremo. Sua velocidade de ataque ficou cada vez mais rápida. No final, havia imagens residuais. Depois de desviar dos ataques dela 3 vezes seguidas, Vincent também ficou bravo. Bom, já que você quer lutar, eu vou te acompanhar. Vincent não usou seu superpoder. Ele só usou seus punhos e pernas para lutar. Vincent não achava que perderia para Angelina, mesmo usando apenas os punhos e as pernas.
Depois do treino de ontem na sala de treinamento de superpoderes, o controle de Vincent sobre seu corpo melhorou ainda mais. Depois de algumas rodadas, os dois lados estavam empatados. Vincent nunca imaginou que a força de combate de Angelina seria tão grande. Corte de luz de arco. Angelina usou suas mãos como um machado e ativou sua técnica de combate. Uma lâmina de ar branca em forma de meia-lua cortou em direção ao ombro de Vincent. Vincent não se esquivou. Usando sua mão como lâmina, ele executou diretamente o Collapsing Mountain Strike. Angelina viu o ataque de Vincent e ficou um pouco surpresa. Ela não esperava que Vincent tivesse treinado sua técnica de batalha a ponto de poder usá-la sem nenhuma arma. Além disso, ela foi a primeira a atacar. Isso provou que o domínio de Vincent em técnicas de batalha estava muito acima do dela. Os dois ataques colidiram no ar. O Arclight Slash de Angelina foi destruído pelo Collapsing Mountain Strike. O momentum do Collapsing Mountain Strike não diminuiu. Embora a luz tivesse diminuído um pouco, estava claro que ainda tinha letalidade. Angelina cruzou os braços e gritou em voz baixa, firme como uma rocha. Um fantasma de pedra gigante apareceu na frente dela, bloqueando todo o seu corpo. Dong. O Collapsing Mountain Strike colidiu com o Giant Rock Panton. 2 contra 2. O fantasma da rocha gigante quebrou em pedaços e desapareceu. O Collapsing Mountain Strike também se transformou em estrelas e se espalhou. Angelina obviamente não estava disposta a admitir a derrota. Ela respirou fundo e liberou seu superpoder diretamente. Superpotência ofensiva de classe A, Fúria. Ela ganhou 10 vezes seu poder de combate em um minuto e era capaz de usá-lo 3 vezes por dia. Ao ver Angelina usando seu superpoder, Vincent se afastou para aumentar a distância entre eles. Você está falando sério? Então não me culpe. Vincent estendeu a mão direita e de repente a fechou. Uau! Angelina, que estava prestes a lançar um ataque, foi imediatamente presa pela enorme rede formada pelo fogo do inferno. Desta vez, o rosto de Angelina estava cheio de surpresa, e suas pupilas se contraíram como agulhas. Ela podia sentir o dano que a enorme rede lhe havia causado. Embora tivesse 10 vezes mais força de combate que Fury, sua pele ainda queimava devido às chamas da enorme rede, o que a fez sentir uma leve dor. Ah! Angelina imediatamente se libertou da rede do fogo do inferno. No entanto, ela não continuou a atacar. Após ver Angelina escapar da rede, Vincent acenou com a mão e estava prestes a lançar outro ataque. Ao mesmo tempo, ele percebeu que seu controle sobre o Fury ainda era fraco. Se Jay soubesse disso, ela definitivamente diria que ele não era humano. Havia 6 estágios para usar um superpoder. Até mesmo um super gênio classe S precisaria de pelo menos 7 dias para atingir o estágio intermediário. Além disso, ele também aprendeu a usar seu superpoder elemental para controlar seu superpoder. Isso mesmo. Você pode usar seu superpoder elemental como um superpoder de controle. Você está qualificado para ser meu cunhado. Vincent ficou surpreso quando ouviu isso. Mas você não tem permissão para afetar o cultivo da minha irmã, ou eu vou te matar. Você está louco. Vincent não conseguia entender o que estava acontecendo. A menina ficou chocada com as palavras de Vincent, mas reagiu imediatamente. Desculpe, esqueci de me apresentar. Meu nome é Avril Gaia, irmã biológica de Angelina. A fonte deste conteúdo é novelfull.net. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.